Começa agora o AMB Notícias. Confira os destaques dessa edição. Acompanhe as atualizações sobre a Copa América. Não perca! Brasil em busca do título inédito da Copa do Mundo Feminina. Para fugir do trânsito, paulistanos apostam em meios de transporte alternativos, como os patinetes elétricos. Conheça a Perifacom, evento que leva a cultura geek para as periferias. Saiba quais são os filmes mais aguardados para essas férias. E ainda, preparamos um guia completo das melhores festas juninas para as próximas semanas. Agora, no AMB Notícias. A Justiça expediu um mandato de busca e apreensão para o celular de Nájila Trindade após a solicitação da Polícia Civil. Após um depoimento concedido à Delegacia da Mulher de São Paulo, a modelo prometeu entregar o aparelho para investigação até às 20 horas do dia 11 de junho, o que não foi feito. Segundo Nájila, o celular tinha provas de que Neymar havia cometido o ato de estupro no dia 16 de maio de 2019. O jogador nega as acusações. Um tema que está começando a entrar em evidência são os casos de relacionamentos abusivos. A seguir, informações de especialistas na reportagem de Mariana Fraga. Em uma relação, violências físicas e psicológicas podem se enquadrar em um estágio de relacionamento abusivo. No Brasil, 3 em cada 5 mulheres sofrem de violência em suas vidas afetivas. Um acompanhamento especializado é fundamental para aqueles que passam por esse tipo de relação sigam em frente. Tanto a psicologia convencional como terapias alternativas trazem bons resultados para a superação do abuso. São vários fatores, desde falas, dependendo do tipo de fala dela, postura corporal, gestual, a forma como ela utiliza o olhar, tudo isso traz características de como ela está sendo abusada, ou num nível físico, psicológico, emocional ou até espiritual. Jéssica Arones ficou nacionalmente conhecida ao denunciar seu ex-marido após anos de convívio em um relacionamento abusivo. Na verdade, a vítima ela não tem noção do que está se passando, do que ela está vivendo. Eu me dei conta depois que eu mudei muito a minha personalidade. Eu era super apaixonada por esse meu parceiro, a gente fazia absolutamente tudo juntos, eu abdiquei de tudo, assim, minha família, meus amigos. E minha mãe começou a me achar estranha, começou a me achar que eu estava com um comportamento estranho. Eu sempre fui muito família, sempre ficava muito com as minhas amigas. Eu comecei a ficar só querer ficar com ele, a ter aflição, assim, eu ia visitar minha mãe, meus pais, eu ia visitar eles escondido. Então, assim, eu deixava o celular do lado, assim, eu tava com meus pais, tocava, era ele, eu tinha que sair correndo, sabe, assim, preciso ir embora. E aí eu comecei a fazer terapia, e quando eu comecei a fazer terapia, a minha terapeuta, assim, não deu nem 2 semanas de terapia, ela falou: Jéssica, você tá vivendo violência doméstica, e eu quase caí pra trás, porque assim, a gente não sabe, né? A advogada Roberta Garcia alerta sobre as medidas legais que devem ser tomadas nesses casos e a importância de realizar a denúncia. Então, a primeira coisa que a vítima deve fazer, verificada uma situação de violência, é se dirigir a uma delegacia, preferencialmente uma delegacia da mulher, e lavrar um boletim de ocorrência munida de todas as provas que possam corroborar com os fatos alegados pela vítima. Além de se dirigir a uma delegacia da mulher, caso isso não seja possível, a mulher pode ainda se dirigir a qualquer delegacia de polícia da sua região, pode se dirigir à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ao Ministério Público, à Defensoria Pública do Estado, aos centros e casas de atendimento às mulheres. Existem muitos abrigos sigilosos que acolhem mulheres vítimas de violência doméstica. E a mulher pode ainda utilizar o serviço Disque 180. Anticoncepcionais masculinos já estão em desenvolvimento por universidades e centros de pesquisas em países como China e Estados Unidos. Em forma de pílulas e gel, o método anticonceptivo é fabricado de maneira hormonal e não hormonal. Ainda que o número de testes tenha aumentado positivamente, não há previsão de lançamento. Segundo os pesquisadores, outros obstáculos para o desenvolvimento são o tempo até atingir o efeito anticonceptivo, a falta de financiamento e os efeitos colaterais.
Ganhando espaço e visibilidade nas ruas da cidade de São Paulo, os patinetes elétricos vêm se tornando um dos meios de transporte alternativo queridinho dos paulistanos. Confira mais informações agora na reportagem de Maria Yamamoto. Muito utilizado como alternativa para evitar os transportes públicos lotados e congestionamento na Grande São Paulo, os patinetes elétricos caíram no gosto das pessoas por conta do fácil acesso e agilidade em meio à selva de pedra. Eu utilizo esse serviço já tem uns 6 meses, foi quando eu descobri da facilidade de ir do metrô até o meu trabalho. É bem prático. A febre dos patinetes, entretanto, vem gerando grandes debates na cidade de São Paulo. Recentemente, uma alteração na legislação exige que os usuários trafeguem com esses veículos apenas em ciclovias e ciclofaixas e não ultrapassem a velocidade de 20 km por hora. A representante de uma das empresas que fornece esse serviço, Nayara Monteiro, nos contou se essa nova legislação interfere no uso desses veículos. É uma suposição, acredito que vai continuar aumentando, principalmente porque está tendo muito assunto em relação a isso. Então as pessoas estão curiosas para poder desbloquear, conhecer e saber o que está acontecendo. Mas uma suposição é que sim, a quantidade de usuários vai continuar aumentando e a ideia é sempre a gente ficar prevalecendo a questão da segurança. Uma onda de assaltos e acidentes, porém, tem colocado a segurança dos usuários em risco. As maiores vítimas estão nos centros comerciais como Berrini e Paulista, já que a demanda de uso nesses lugares é maior. O analista financeiro Gabriel Silva relatou que quase foi vítima de um assalto nas ciclofaixas da capital paulista. Com o patinete foram 2 situações principais. A primeira é que eu estava aqui na Faria Lima, inclusive, mais próximo do Largo da Batata, e quando eu estava chegando no Largo da Batata, a gente estava cruzando a Faria Lima em sentido à Rua dos Pinheiros, e aí um garoto passou correndo e tentou levar o relógio do rapaz que estava na minha frente, ele também estava de patinete. E aí, só que ele não conseguiu levar o relógio e ficou encarando tanto eu quanto esse outro rapaz, mas essa foi a primeira situação. No segundo caso, aí eu tava no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, e aí chegou um outro garoto, ele devia ter uns 10 anos de idade, assim, no máximo, e aí ele tava com um patinete elétrico igual ao meu, e aí ele começou a discutir comigo porque queria levar o meu patinete embora, porque eu não sei porque ele decidiu que o dele não servia mais e ele queria levar o meu. Apesar das falhas, o futuro desse meio de transporte parece promissor na cidade. Bairros como Capão Redondo, na zona sul da capital, comemoram que o serviço chegou à região. O Capão Redondo é como se fosse um modelo exemplo, visto que ele é um dos mais conhecidos aí como uma das regiões mais perigosas do mundo. Então a ideia é a gente mostrar que sim, é possível e expandir depois para os outros centros e periferias das outras cidades do país também. Vamos saber agora a previsão do tempo na capital paulista para os próximos dias com a repórter Júlia Firmino. Bom dia, Júlia! Bom dia, meninas! Vamos falar então das temperaturas dessa quarta-feira e desse feriadão. Hoje, o céu permanece com algumas nuvens, muita umidade e os termômetros chegam a marcar 25 graus. Amanhã, a mínima prevista na capital é de 15 graus, a máxima é de 22 e a expectativa de chuva sim. Nessa sexta-feira, as temperaturas caem, marcando mínima de 13 graus, e o inverno se inicia. Junto dele, então, os paulistanos devem tirar seus casacos e moletons do armário, mas podem ficar tranquilos, pois, diferente do que anda rolando nas redes sociais, este inverno não será o mais rigoroso dos últimos 100 anos. Os dias dessa estação serão mais úmidos e amenos, isso porque o efeito estufa está controlado pelo El Niño, que mantém a temperatura homogênea. Nesse ano, é isso que a atmosfera nos oferece. Pouco frio, muita umidade e parece que isso vai longe, viu, Helena e Giovana? Alcançando até a primavera. Mas nós seguimos acompanhando tudo por aqui. Então, até amanhã, meninas! Obrigada, Júlia. Bom dia! A seguir, Seleção Brasileira estreia com vitória na Copa América. Copa do Mundo Feminina chega à sua 8ª edição. E ainda, entrevista exclusiva com o meio-campo Igor Gomes, do São Paulo. Até já! E já começou a Copa América 2019, nesse ano, sediada aqui no Brasil. A 46ª edição do torneio conta com a participação de 12 seleções, entre elas 10 da América do Sul e 2 convidadas de outros continentes, o Japão e o Catar.
A seleção brasileira tem o total de 8 títulos, apenas atrás do Uruguai com 15 títulos e da Argentina com 14. A abertura ocorreu no estádio do Morumbi, na última sexta, com os shows de Léo Santana e da colombiana Carol Navarro. Aí estão Léo Santana, o brasileiro, O jogo entre Brasil e Bolívia terminou com um placar de 3-0. O repórter Eduardo Gambier nos dá mais informações. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Giovana. Bom dia, Helena. E bom dia a todo o público que nos acompanha aí de casa. Nesse clima festivo, venho trazer mais informações sobre a 46ª edição da Copa América, que tem como sede o Brasil. O Brasil estreou na Copa América vencendo a Bolívia por 3-0. Destaques vão para Felipe Coutinho, que marcou dois jogos e chamou a responsabilidade para si. Everton Cebolinha, que marcou no finalzinho da partida uma pintura. E teve posteriormente, no seu segundo jogo, um empate entre 0-0 na Arena Fonte Nova contra a seleção venezuelana. O próximo adversário do Brasil é neste sábado, na Arena Corinthians, contra o Peru. Mesmo com todas as dificuldades, o Brasil vem apresentando uma evolução constante no seu sistema defensivo, mas não podemos deixar de esquecer a seleção uruguaia, que goleou o Equador por 4-0, a seleção chilena, que é a atual bicampeã, e goleou também o Japão por 4-0, e a seleção colombiana, que possui um ataque rápido e uma defesa extremamente sólida. O destaque negativo dessa Copa América é pela média de público, de 26 mil pessoas, onde as anteriores tiveram médias de 42 a 55 mil pessoas. Isso deve-se a mau planejamento da Conmebol diante das vendas e entregas de ingressos. Outro destaque que deve ser ressaltado são as participações de duas seleções asiáticas, a seleção do Catar, que é a atual campeã asiática, e o Japão, que possui uma das maiores colônias dentro do Brasil. Com isso, eu fico por aqui. Com mais informações, Eduardo Gambier. Volto com vocês aí do estúdio. Obrigada pelas informações, Eduardo. Bom dia. Os clubes de futebol estão adotando diferentes estratégias a cada ano. As categorias de base têm sido extremamente importantes no cenário nacional, revelando jovens talentosos que chamam a atenção da equipe profissional e de clubes estrangeiros. Você vai conferir agora como funciona essa atividade. A reportagem é de Carlos Eduardo dos Santos. Todo clube de futebol possui um planejamento. Alguns apostam na juventude, outros na experiência, mas nenhum atleta deixa de passar pelas categorias de base. É nessa fase que começa a transição do futebol amador para o profissional. Aqui é onde acontece o pontapé inicial dos jovens que buscam ingressar no esporte. A primeira etapa, também conhecida como peneira, tem o objetivo de selecionar os jovens de acordo com o seu desempenho e as preferências do clube. Após essa etapa, se aprovados, os jovens ficam alojados no Centro de Formação de Atletas e recebem orientações de outros profissionais. Primeiro, nós cuidamos do cidadão, né? O comportamento dele, tanto dentro quanto fora de campo. E aí fica mais fácil para a gente colocar alguma tática, alguma técnica. Ele já chega no sub-20 para nós com uma boa técnica, uma boa qualidade. Então, agora é um passo final. Então, praticamente, ele já está no profissional, vai ser apenas a transição. Atletas como Richarlison, Gabriel Jesus e David Neres, convocados para a Copa América de 2019 no Brasil, são casos recentes de jovens que tiveram ascensão rápida no cenário nacional e hoje são destaques em clubes da Europa, servindo de inspiração para as gerações que estão por vir. Hoje estamos aqui com o Igor Gomes, atleta do São Paulo, formado na base do clube. Ele joga no clube desde os 9 anos e agora está fazendo parte do elenco profissional. Conta um pouquinho sobre suas conquistas na base do São Paulo. Tive algumas conquistas na base de São Paulo, todas elas muito importantes para minha carreira, para me tornar o que eu sou hoje. Então, teve campeonatos paulistas, Copa Votorantim, teve BH, Copa do Brasil. Então, foram grandes conquistas que com certeza ficaram marcadas. Meu principal objetivo no profissional é me firmar cada vez mais como titular. Muitas promessas recém-chegadas no profissional são precocemente vendidas. Uma das justificativas são as dívidas milionárias que os clubes brasileiros possuem. Por outro lado, outros optam pela manutenção de suas joias como aposta para a evolução do futebol, o que possibilita retorno financeiro através do desempenho nas competições ao longo da temporada.
As negociações dividem opiniões entre os torcedores. Eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente passa a comprar muitos atletas, porque isso acaba gerando um desfalque econômico no time, né? O clube ele acaba gastando muito mais dinheiro adquirindo um jogador já pronto do que, na verdade, criando algum jogador na sua base. Acho que é uma atitude muito precipitada, porque às vezes você compra o jogador de fora e ele não está adaptado com o estilo de jogo do técnico do clube, com os outros jogadores, então ele precisa de um certo tempo para se adaptar e às vezes se você vender ele, você não vai ter o rendimento que ele teria se você deixasse ele um tempo, entendeu? Na atual situação financeira dos clubes, eu acho que não tem como a gente mudar isso. E infelizmente, os patrocínios não são altos e a única opção que os clubes têm hoje em dia é vender os jovens que se destacam em 1 ou 2 jogos e já são vendidos por um valor meio alto para a Europa. E aí, aproveitar o jogador dentro do clube ou lucrar através de uma transferência? A Copa do Mundo de Futebol Feminina já começou e o evento nunca chamou tanta atenção. Mulheres de todo mundo mostram a força do esporte independente do gênero. Em seguida, os detalhes. Neste mês de junho, ocorre um grande torneio na área esportiva, a Copa do Mundo de Futebol Feminino. É a vez das mulheres mostrarem seu talento no esporte e aumentar o número de espectadores, que cresce a cada lance. A 8ª edição do torneio se disputa na França, e as donas de casa tiveram uma empolgante estreia contra a Coreia do Sul, com um placar de 4-0. But 2 goals in the opening match, both powerful, accurate headers. O evento recebe mais holofotes do que nunca. A seleção brasileira também teve uma boa estreia, que saiu vitoriosa contra a Jamaica, com um placar de 3-0. A grande exposição do esporte serve como combustível para que as jogadoras que passam por um momento de baixa entreguem para o país do futebol um título inédito, que dê para as brasileiras mais um motivo para se orgulhar. É isso aí. Mais informações com o repórter Gabriel Amaral. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Giovana, Helena. A fase de grupo do Mundial Feminino está chegando ao fim e o Brasil já está classificado após a vitória de ontem sobre a Itália por 1-0, com o histórico gol de Marta, que se isolou na artilharia das Copas do Mundo, chegando a 17 gols e ultrapassando o alemão Klose. Apesar do resultado, o Brasil se classificou em 3º lugar do grupo, atrás da própria Itália e das australianas, e espera suas adversárias das oitavas de final, que pode ser a anfitriã França ou uma das favoritas ao título, a Alemanha. A fase de grupo se encerra quinta-feira com os jogos do Grupo E. De Gabriel Amaral, de volta aos estúdios da ENBI. Obrigada, Gabriel. Tenha um bom dia. Conheça agora um coletivo de basquete feminino da cidade de São Paulo que resgata o prazer pela diversão no esporte e conecta mulheres com o objetivo de jogar basquete sem a preocupação de se tornarem atletas profissionais. Na reportagem de Daniele Bellini. A prática de esportes coletivos entre mulheres é abandonada muito cedo, geralmente quando elas deixam a escola e assumem responsabilidades como trabalho, casa e família. Pesquisas relacionadas ao tema mostram que as mulheres optam pela caminhada ou academia, modalidades tidas como mais solitárias ou que cumprem a função de auxiliar na saúde ou estética corporal. Os esportes coletivos como futebol, basquete e handebol possuem participação menor na vida adulta das mulheres. Elas não têm tempo, né, com a correria de filho, marido, trabalho, e aí elas acabam deixando o esporte para segundo plano. Então o que elas fazem? Vão só para academia, faz meia horinha e tá bom. Então assim, se elas gostam muito de fazer algum esporte, acaba deixando de fazer por falta de tempo. A valorização do esporte pelos aspectos funcionais acabam deixando de lado características importantes, como o lúdico, o desafio, a diversão e a identificação com um grupo de pessoas. Não existe esse incentivo, né, na parte feminina. E não é uma coisa só do governo, é uma coisa cultural. A menina não foi ensinada para brincar com bola. A menina foi ensinada para cuidar de uma boneca que vai ser mãe. Né? Então, aonde está a menina na parte da infância, que ela é motivada a fazer qualquer tipo de atividade física que não seja ginástica ou uma corrida. Com o objetivo de mudar este quadro e aproveitar espaços públicos na cidade de São Paulo, surgem cada vez mais coletivos de esportes femininos. É o caso do Magic Minas, coletivo de basquete que se reúne 3 vezes por semana em diferentes quadras da cidade para incentivar a prática esportiva entre as mulheres.
Mas, para conquistar esses espaços na cidade, muitas negociações tiveram que ser feitas, principalmente no primeiro local que o Magic Minas decidiu se instalar. Foi aqui, na Praça Rotary, que aconteceu a disputa de times masculinos com as meninas do coletivo Magic Minas. Elas organizaram um evento via as redes sociais para reivindicarem o direito de utilização da quadra. A conquista contou até com a participação da ex-jogadora Magic Paula. Hoje, a quadra está inteirinha revitalizada. O trabalho foi feito por uma marca esportiva em conjunto com diversos coletivos femininos. Eu comecei a vir tem uns 2 meses e um pouquinho, né? Pensando na Paula e falando, gente, eu preciso, né? Por que não? E eu gosto disso, eu tenho irmãos, né? E eles jogam futebol. Por que eu não podia jogar alguma coisa se eu sempre gostei, né? Então é por esse motivo, por essa descarga e pensando nesse coletivo também, que é o que eu luto, né? Como profissão e como vida. Escolher uma modalidade que a mulher goste e um grupo que ela se identifique são fatores importantes para que as experiências sejam positivas. Você conhece pessoas que gostam da mesma coisa que você e isso vai te incentivar com que pratique cada vez mais o esporte. Se você ficou animada com a possibilidade de voltar a praticar um esporte que não jogava desde os tempos de escola, aproveite para chamar suas amigas para se divertirem juntas, em coletivos de esportes femininos como o Magic Minas, espalhados pela cidade de São Paulo. E veja no próximo bloco. A Perifacon aconteceu na Zona Sul de São Paulo. Venha conhecer essa parte do mundo geek. Os filmes mais esperados das férias escolares. E ainda, confira as festas juninas da cidade de São Paulo. Não saia daí! O ex-presidente do Egito, Mohamed Morsi, morreu nesta segunda-feira, de acordo com a agência de notícias Reuters. As informações são de que Morsi passou mal e desmaiou após uma sessão de julgamento em um tribunal. Seu corpo foi levado a um hospital, já sem vida. Preso desde 2013 por espionagem e incitação à violência, o ex-presidente respondia por diversos processos. E agora vamos falar de cinema. Confira os principais lançamentos das próximas semanas. Toy Story 4 é um dos filmes mais esperados do ano. Dessa vez, vamos conhecer o Garfinho, novo brinquedo da pequena Bonnie que fará companhia nas novas aventuras de Woody, Buzz e seus amigos. Já para aqueles que preferem um filme de terror, Annabelle 3, De Volta para Casa, vem para assustar todos que pensaram que a boneca do mal não faria mais estragos. Sendo trancada em segurança atrás do vidro sagrado, Annabelle sai despertando outros espíritos malignos à sua volta. Chegando em clima de nostalgia, o filme live action da Turma da Mônica, Laços, traz as aventuras dos amigos que saem em busca do Floquinho, o cachorro do Cebolinha que está desaparecido. Turma da Mônica vai desenvolver um plano infalível para salvar o cãozinho. Mais um clássico que ganha vida é O Rei Leão, a animação dos anos 90 que conquistou uma série de fãs contando a história de Simba e seus parceiros Timão e Pumba e promete encantar novamente tanto crianças quanto adultos nesse remake que chega em breve nas telonas do mundo inteiro. Desenhos hiperrealistas, criatividade, magias e efeitos especiais sempre marcaram a infância de muitas pessoas. Agora, as apostas são em live actions. Estamos aqui com a comentarista Natália Castro com mais informações. Bom dia, Natália! Nos últimos anos, clássicos da infância de muitos jovens adultos tomaram lugar nos holofotes e ganharam uma cara inteirinha nova. Como no caso de Aladdin, que traz artistas como Will Smith e Naomi Scott, trazendo a magia que todos adoravam desde pequenos. Acompanhar o público deixa constante satisfação e entusiasmo, levando ao pensamento de relação próxima com heróis, princesas e príncipes favoritos. Uma coisa não podemos negar, a família será reunida nos cinemas e dessa vez, quem vai pedir para repetir não serão os mais novos. E vocês, qual live action querem ver? Obrigada, Natália! Na Zona Sul de São Paulo ocorreu a Perifacon, o evento que leva a cultura geek para a periferia de forma acessível. E contou com mais de 3 mil visitantes no bairro do Capão Redondo. A reportagem é de Ana Carolina Tomé. A Perifacon ocorreu no dia 24 de março, sediada na Fábrica de Cultura do bairro Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. O evento teve em torno de 4 mil visitantes. Esse número de pessoas mostra a carência e a procura de eventos de cultura geek nas regiões periféricas da cidade. O Perifacon é um evento que tem como ideal levar a cultura pop,
que é muitas vezes mostradas em festivais como a Comic Con e o Anime Friends para a periferia e para pessoas que não têm tanto acesso. O evento é gratuito e está contando com várias exposições de livros, RPG, filmes, palestras e artistas renomados como Rashid e Kylie J. Dados mostram o número de brasileiros das classes B e C que consomem cultura geek. Eles estão em 72%, mas somente 32% dessas pessoas vão a eventos, mostrando que boa parte desse público não frequenta as grandes convenções. Decorrente disso, Matheus Ramos, um dos criadores da Perifacom, comenta sobre o impacto positivo da iniciativa para levantar essa discussão. Muitas pessoas acreditam que não existe esse mercado aqui e a prova é que a gente tem várias editoras aqui. Um dos nossos patrocinadores é produtor da Comic Con e está acreditando na gente e para nós esse debate é o mais importante. Essa opinião é compartilhada também pelos visitantes da feira, como exemplifica Milena Reluana. Acho que socialmente falando, ele é extremamente importante porque a gente quebra o paradigma de não tem o acesso, as pessoas da periferia não gostam, não curtem. E a gente entra num olhar de tipo, vamos olhar para esse público, porque esse público existe, ele existe há muito tempo. Só que ele só consome pela TV, porque não é acessível a ele, né? Em contraponto, dentro das comunidades, existem projetos que incentivam esse público, como o Rap em Quadrinhos do ilustrador Wagner Lode e do youtuber Lode Comics, que retrata rappers brasileiros como personagens de HQs clássicas. Em entrevista, o rapper Rashid reitera a importância da cultura geek na música e no dia a dia dos MCs. É impressionantemente surpreendente a quantidade de MCs, de rappers que amam quadrinhos, que amam mangá, sabe? Eu acho que é um baita de um universo a se explorar e as pessoas não fazem ideia às vezes, tá ligado? Eu mesmo tenho vários amigos aqui, se eu for parar para mencionar aqui vários amigos, eu consigo encher uma mão facinho aqui de MCs que adoram esse universo e que se inspiram nesse universo também, tanto quanto eu, sabe? Então eu acho que tem ali uma ponte muito louca que a gente precisa explorar mais vezes. Aliada à visibilidade que a cultura geek traz às minorias, Ira Croft, produtora de podcast há 10 anos e apresentadora dos programas Ponto G e Mundo Freak, fala sobre o papel da mulher em produções periféricas na plataforma de áudio. Um podcast dá para fazer no celular, dá para gravar e editar no celular. Depois que você escolher o que você quer fazer, aí sim você vai procurar outras informações. E não ligue para o que as outras pessoas vão dizer. Faça o que você acha que você tem que fazer, o que você quer fazer. Prefiro minha parte em Bitcoin e toda a pressão que compõe. Dias, lutas, glórias, esses anos não me fez diamante pra tá na vitrine. Eu sou um dos 6 na luva do Thanos. Teatro. 3 peças do ator e dramaturgo britânico Steven Berkoff estão presentes em A Tormente. Com direção de Marco Antônio Pâmio, o drama é composto pelas histórias Quero um Agente, Assado e Isto é uma Emergência. A Tormente ficará em cartaz até o dia 27 de julho de 2019, no Teatro Nair Belo, em São Paulo. Se você quer aproveitar os próximos finais de semana nas tradicionais festas juninas, acompanhe as dicas de atrações na cidade de São Paulo, na matéria da repórter Isabela Barros. Milho verde, cuscuz, paçoca, quentão e vinho quente são algumas das tradicionais comidas e bebidas que as famosas festas juninas de São Paulo oferecem durante este mês. Na região norte, o público pode conferir a Festa da Portuguesa, que vai até o dia 20 de julho no Estádio do Canindé. Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 140. Na festa junina da Igreja da Consolação, na região central, a entrada é franca e vai até o dia 30 de junho. Já na zona leste da capital, a festa junina da paróquia San Gennaro acontece durante todo o mês de junho, aos sábados, e a entrada também é gratuita. A quermesse da Igreja do Calvário, que ocorre na zona oeste, vai até o dia 7 de julho. Os ingressos variam de R$ 5 a R$ 15 e as crianças de até 10 anos não pagam. Durante todos os fins de semana de junho, acontece também a Festa Junina Vegana, em sua 6ª edição consecutiva. A entrada é gratuita e o evento ocorre na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O AMB Notícias fica por aqui. Bom dia a todos! Bom dia e até a próxima edição!